que para mim é uma das mais importantes e difíceis. Por quê? Porque as mídias não falam desse assunto hoje. Ela fala de muitas coisas, mas do nosso tema, ou do tema da palestra, que está dentro do nosso tema, até que Cristo seja formado em nós, tem uma longa caminhada para que Cristo seja formado em nós. Isso não acontece da noite para o dia. É um processo, é um procedimento, é um caminho que a gente vai seguindo para que a gente chegue. Quando chegar o dia que Jesus voltar, a gente esteja o mais próximo possível perto de quem é Jesus. Então, queridos, o nosso tema é ficar, namorar, noivar, e espero que quando acabar isso aqui, você vai dizer: bom, agora, sabendo de tudo isso, aí eu caso. Porque isso é fundamental, e é importante que você saiba o quanto isso é importante para a sua vida, não só para hoje, mas para o resto da sua vida. Então, eu quero começar deixando uma coisa muito clara aqui, e bem à vontade para dizer: há sim uma diferença. Deus, quando Ele criou o mundo, depois de tudo pronto, Deus queria dividir aquilo que Ele criou com alguém. Então Ele cria homem e mulher, e lá em Gênesis 1:27 diz assim: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea. Vamos repetir todos juntos? E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus criou, macho e fêmea os criou. Não há terceiro gênero, só há dois. Então aqui para nós não existe o terceiro gênero, não existe o todes, não existe essas palavras para nós. Então pode ser que alguém um dia aqui nessa plateia já tenha passado por um momento difícil e ter sentido alguma coisa diferente disso. Mas eu quero dizer para você, hoje Deus cura, Deus liberta, Deus trata, porque Ele é um Deus que tem todo o poder. Então, queridos, quando Deus cria o homem e a mulher, o que vocês acham que mais chamou a atenção de Adão? Quando ele olhou e disse assim: essa agora é carne, é osso dos meus ossos. Amém? Mas em seguida ele disse assim: e ela é carne da minha carne. Você acha que ele gostou mais do osso ou da carne? Os homens sempre vão gostar mais da carne. É a carne que chama a atenção dos homens. E isso aqui é muito sério, porque esse é o nosso problema. Nós, homens, esse é o nosso problema, que nós somos movidos pelos olhos, pela vista. Então, quando a gente vê uma carne bonita, o nosso corpo estremece, e a gente precisa aprender a controlar isso. A gente precisa entender isso. Agora, existe um medo nessa fase
de adolescentes, jovens. E qual é o maior medo? Qual é a maior preocupação dos jovens hoje? É ficar encalhado. Todo mundo tem medo, sim ou não? Tem medo de ficar encalhado. Então qual é a preocupação? Eu preciso arrumar alguém. Eu preciso de alguém para não ficar encalhado. Então a gente fica com aquela ansiedade. Mas eu quero dizer para você que tem um hino para o encalhado. E nós vamos, agora você vai vir. Então grava bem. Aqui eu preciso agora da técnica, ó, precisa sair lá e aqui ao mesmo tempo. Eu vou dizer 1, 2, 3 e já. E vocês prestem atenção que é o hino para desencalhar. Depois eu dou o link para vocês, fica mais tranquilo. Vamos lá? Ó, 1, 2, 3 e já. Então, ó, quem quiser o link, depois eu mando no seu, me chama no PV para não ficar chato, viu? Mas então, grava o hino. Quem tiver aí achando que está encalhado, tem salvação. Não está tudo perdido, ainda dá para salvar alguma coisa. Então, você fica tranquilo aí. E também na Bíblia tem versículos para essa fase e várias fases de idade para quem pensa em namorar. Então, se você está na fase dos 15 aos 20, você vai usar o versículo que está lá em Marcos 9, 48, que diz assim: onde o bicho não morre, o fogo não apaga. É essa fase, né, que tudo é fogo, tudo é aquela emoção, né? E depois vem a fase dos 20 aos 35, que também tem versículo para isso. O Salmo 40, esperei com paciência no Senhor. Amém? Quem está aí nessa fase aí, dá uma glória a Deus aí. Amém? Esperei com paciência no Senhor. Depois tem a outra fase, que é a dos 20 aos 35, depois vem a dos 35 aos 45. Apressa-te, ó Deus, em me livrar, Senhor, apressa-te e me ajudar. Quem está nessa fase aí, dá uma glória a Deus. Não disfarça não, pode, aqui é liberdade, aqui está tudo, nós estamos em casa, tudo em família, então fica tranquilo aí que vai dar tudo certo. E depois vem a fase dos 45 aos 55, que já começa a ficar mais séria a coisa aí, né? Mas tem o Mateus 11, 28, vinde a mim todos os cansados e oprimidos. Então fica tranquilo, tem versículo para todo mundo. Agora, tem aqueles que já estão acima dos 55, aí a coisa fica mais séria, aí é o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Então, queridos, vocês veem que tudo, para tudo tem solução, ninguém precisa ficar ansioso ou desesperado, tudo tem solução. Agora, vamos começar do começo? Na minha época não tinha isso. Na minha época não existia esse ficar. Na minha época a gente começava pegando na mão. Hoje você pergunta, ele fala, mas será que ela tinha mão? Nem lembro. Porque a mão é a última coisa que pega, né? Então, essa fase do namoro é a fase que a gente tem que conjugar o verbo ficar. Eu fico, tu ficas, Jesus volta e nós ficamos. Então, amado, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Imagina que você está passando numa rua e tem uma sorveteria
lá na rua. E na porta da sorveteria tem um display com um picolé assim à disposição, que está escrito assim: lambida grátis. Você passaria e lamberia? O ficar é mais ou menos isso. É cada um dar uma lambidinha, descarta e vai embora. Então, para que você não conjugue o verbo ficar, nós temos que aprender alguma coisa olhando para a Bíblia. Jesus é chamado do como? E a igreja é chamada a? E lá em Gálatas fala assim: maridos, amai as vossas esposas, como Cristo amou a igreja. Amém? Como que Cristo amou a igreja? Ele deu a vida por ela. Então você acha que Jesus ficaria com uma noiva? Será que Jesus se agradaria, fala assim, vou ficar um pouquinho com ela e depois eu descarto? Então nós precisamos olhar para a nossa vida como nós olhamos para a palavra de Deus. Você precisa entender o que é que o nosso Senhor, Ele está tentando explicar para nós o que significa isso. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou a ela para santificar. E o que nós estamos vendo nas igrejas de hoje, em algumas aí, não vamos generalizar, mas quantos escândalos nós estamos ouvindo de igrejas que estão fazendo tudo fora daquilo que a palavra nos ensina. E às vezes nós estamos agindo como essas igrejas. Então, igrejas que nos dias de hoje deixaram de ser a noiva para ser a amante. Vou lá quando eu quero prazer. Acabou o prazer, eu vou embora e curto a minha vida. Então nós temos que ser uma igreja aonde o noivo olha e tenha prazer em estar com ela e querer ficar com ela para sempre. Então, Cristo jamais ficaria com uma noiva assim. Ele não se conformaria e ele não se agrada de uma noiva assim. Vamos falar um pouquinho de ciência. Nosso cérebro, na nossa cabeça, existe algo que chama-se córtex pré-frontal. Se tiver alguém aqui dessa área da saúde, vai saber o que é isso. E eu vou mostrar isso aí. Não faz cara de nojo não, isso é tua miolo, tua cachola. É o que está dentro da tua cabeça, é isso aqui. Parece feio, horrível, né? Mas funciona, às vezes, para alguns, nem sempre. E existe ali uma coisa que chama-se córtex pré-frontal. E para que serve isso? O córtex pré-frontal é conhecido por ser o centro da associação de ordem superior do cérebro. Ele é responsável pela tomada de decisões, raciocínio, expressão da personalidade, manutenção da adequação social e outros comportamentos cognitivos complexos. Isso aí parece complicado, né? Mas preste atenção naquela fase ali: responsável pela tomada de decisões, raciocínio, expressão da personalidade. Quem aqui está estudando e já decidiu qual é a profissão que você vai fazer? Quem ainda não decidiu qual é a profissão que você vai fazer? Tem alguém que não está em cima do muro, não decidiu nada, nem vai saber, não sabe o que vai fazer, não sabe nem para onde vai, nem porque está aqui. Né? Vamos lá, quem não decidiu o que vai ser, levanta a mão com vontade aí, vai, levanta a mão.
Maioria do que não decidiu. Quantos de vocês, antes de vir para cá, ficou na frente do guarda-roupa 40 minutos escolhendo que roupa que eu vou levar? Ah, não mente, levanta a mão aí, cara, vai. Tá bom, pode baixar. Então, queridos, a formação completa do córtex pré-frontal, ela vai dos 25, podendo chegar aos 30 anos, para ela estar completa, perfeitamente formada. Tem uns que vai até 40, ou 50, até 60, nego, tem que não forma nunca, apodrece, mas não amadurece, sabe o que é? Então, veja que para tomar decisões, você precisa ter o teu córtex pré-frontal perfeitamente formado, equilibrado, para que você tome decisões corretas. Então, por que a gente tem que parar e pensar quando a gente fala em ficar? Porque o córtex pré-frontal não está formado. Se muitos não conseguem nem decidir o que vai ser, não conseguem decidir que roupa vai pôr na mala, como é que quer decidir que vai namorar? Ou ficar com alguém? Como é que, o que acontece com ficar? Mexe com o que ainda não está pronto. Os nossos sentimentos, as nossas emoções, o nosso coração, que a Bíblia diz que é enganoso, não está formado para tomar uma decisão de dizer eu vou ficar e vai estar tudo bem. Não vai estar tudo bem. O corpo sente, o coração se apega, mas a alma não tem estrutura para lidar com isso. Eu sei que vocês vão ficar com raiva de mim, mas é verdade. Não sou eu, é cientificamente provado isso tudo. Então, não tem estrutura para lidar com isso. Provérbios 4:23 fala assim: tudo, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu, que é enganoso. Olha que coisa terrível. Eu tenho que guardar uma coisa que está querendo me enganar, e tenho que cuidar bem dele, porque se eu bobear, ele me derruba, me estraga a minha vida. Então eu preciso ter sabedoria para isso. Ficar e brincar com os sentimentos sem compromisso. Não quer compromisso? Então fica, e está tudo bem. Ficar ensina o coração a se acostumar com o que é superficial. É algo que ficou, passou e tudo bem. E aí você fica com 1, fica com 2, fica com 3, fica com 4, fica com 5, e aquilo vira uma rotina de vida, como se a gente fosse alguém descartável. Ficar ensina o coração. Quando o amor vira passatempo, o coração não aprende a dar valor ao compromisso, porque só vira compromisso quando eu dou valor para aquilo, e aquilo me faz bem e me traz alguma coisa boa para o meu futuro também, não é só o presente, porque tem coisas que é boa no momento, mas depois ela traz alguma desgraça para a nossa vida. Então, quando o amor é para passatempo, isso a gente não aprende a dar valor. Pureza não é vergonha, é propósito de Deus. Diz que a palavra, Deus purifica a noiva, limpa, traz ela para perto, para purificar. E aí eu pergunto: tem idade para namorar?
Vou dar um minuto aí para vocês pensarem. E eu vou deixar vocês felizes. Para namorar, não. Mas para não namorar, tem. Não tem idade para namorar. Mas tem idade para não namorar. E a gente precisa entender isso muito bem. A gente precisa compreender o que quer dizer isso. Eclesiastes 3:1 diz assim: tudo tem o seu tempo determinado. E olha que coisa maravilhosa que está lá também. Tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar. No nosso caso, começa ao contrário. Tem um tempo de deixar de abraçar, e vai chegar uma hora que vai ser tempo de abraçar, mas a gente precisa saber qual é a hora. A gente precisa entender qual é o momento de fazer isso. Não colocar as coisas no meu tempo, mas no tempo de Deus. Porque tudo na vida com Deus tem um propósito. Tudo tem um propósito. Deus não faz nada por acaso. Vamos ver para ver o que vai dar. Vamos ver se dá certo. Deus não faz isso. Ele criou você para dar certo. Ele criou o namoro para você um dia casar e dar certo. Ele quer que você seja feliz e dê certo. Ele não quer treinar, ver se vai dar certo, fazer experiência. Você não é laboratório. Você é criatura de Deus, você é filha de Deus, filho de Deus, e Ele tem um propósito para tudo isso. Então, quando começamos alguma coisa, a gente deve saber aonde eu vou chegar, porque se você não sabe, não começa. Você tem que saber onde você quer chegar para começar alguma coisa e ter um caminho para percorrer, que nem sempre vai ser fácil. Então a gente tem que ter propósito de saber, eu vou começar e eu sei onde eu quero chegar. E aí eu pergunto, por que você quer namorar? Você tem propósito nisso? Está com intenção de casar? Está na idade, já está preparado para isso? Preparado para isso? Você já tem condição de assumir isso na sua vida? Então, quando eu falo de ficar, namorar, você pretende casar? Você sabe aonde você quer chegar com tudo que você está fazendo? Você tem firmeza de que você está preparado para isso? Então, uma das coisas que a gente tem que saber, depois que passou, vocês já entenderam que ficar não é futuro para vocês, não vai trazer bênção para vocês. Vocês não são objeto de uso, eu estou falando para homem e para mulher aqui. Então, depois que você já entendeu, já sabe que tem idade, não tem idade para começar, mas tem idade para não começar. Então, como escolher o namorado perfeito? Eu tenho uma resposta: não existe. Que decepção para vocês. Namorado perfeito não existe. Quando ele é bonito, não é inteligente. Quando é inteligente, não é bonito. Quando é os dois, sai fora. Alguma coisa está errada. Não fica nessa aí não, que não vai dar certo. Então, é sonho. Não existe. Às vezes a gente se ilude com promessas, faz promessas, e nunca cumpre as promessas, mas a gente vai se iludindo com as promessas. Então, o que fazer durante uma fase de namoro? Eu já entendi que ficar não é legal, agora eu entendi que eu posso namorar porque eu estou a fim de casar, então agora eu vou começar a namorar. O que eu tenho que fazer, né, durante essa fase de namoro? Tem algumas regrinhas boas e vou deixar algumas com você, porque tem um monte, não dá para falar tudo aqui. Então, vamos começar. Começa a procurar os defeitos. Não é se tem um braço, uma perna, não é isso que eu estou falando.
E se não tiver também, tudo bem, você escolher, depois você aguenta, não vai te abraçar nunca, se você, mas vai dar, né? Você decide. Então são decisões que você vai ter que tomar, mas começa a procurar os defeitos dele, então, ou nela. Vê como trata os pais, é a primeira coisa que você tem que ver. Como é que ele ou ela trata os pais? Respeita, obedece, trata bem. Ele bate na mãe. Então casa logo para ele parar de bater na mãe e bater em você. Pelo menos a mãe para de apanhar. Então, tem que olhar, tem que observar, tem um caderninho de anotações, vai fazendo anotações. Será que é trabalhador, trabalhadora? É esforçado? Está sempre pronto a servir? Quando precisa, vamos à luta, vamos junto, vamos nessa. Precisa olhar essas coisas. Precisa ver se é o bebê da mamãe, porque senão você vai criar um bebê na tua casa. Eu preciso falar com a mamãe. Vamos, hoje eu preciso passar na mamãe. Honrar pai e mãe é uma coisa, ser bebê da mamãe é outra coisa. Você vai dar de mamar para o resto da vida. Então cuidado com essas coisas. Namoro não é evangelismo. Se você nasceu para ser evangelista, tem a África que está esperando você lá, mas não no namoro. Depois que casar se converte. Ele fica pior, ela vai piorando depois que casa. Ele já casou mesmo, era o que eu queria, agora tudo bem, agora relaxa. Então precisa tomar cuidado com isso aqui. Posso namorar quem não é crente? Pode. Posso casar? Não. E eu posso falar isso com toda a propriedade. Quando eu conheci aquela bela donzela ali, eu tinha o cabelo aqui assim, no ombro, fumava, não estava nem aí com a igreja. Fui coroinha, mas só sabia na hora de tocar o sino, o resto estava nem aí. E comecei a namorar. Como é que eu comecei a namorar? Numa noite, no sábado. O pai dela estava viajando, falei, é hoje. Pedi ela em namoro. E ela inconscientemente aceitou. Não sabia que estava correndo com risco. E então começamos a namorar. Só que ela tinha orado: Senhor, se ele não se converter, bota ele para fora. Começamos a namorar em 74, em 76 eu aceitei Jesus. E casei. Estou aqui, 49 anos de casado. 49 anos. Isso que eu estou falando para vocês, eu falo com propriedade. Talvez fosse um jovem para vir pregar para vocês aqui, vocês iam achar mais legal. Mas os meus cabelos brancos me dão autoridade para falar para vocês, porque eu tive uma esposa, 2 filhas, 2 netas, uma empregada, a filha da empregada e a neta da empregada. Só tem mulher legal, concorrência não tem. Veio depois os agregados aí, né, que eu vou fazer. Aí não teve jeito, né? Então eu sei que eu criei 2 filhas, estou vendo minhas filhas criarem as minhas netas como eu criei elas. Então, amados, essas coisas que a gente tem que prestar atenção. Acho que parou aqui. Parou? Vamos lá, nós vamos aqui. Eu vou aqui no meu, se no seu não funcionou, não. Então te respeita,
te admira. Às vezes a gente acha que não tem muita importância admirar. Mas a admiração não é uma coisa, a bajulação, ficar elogiando, não. É dizer, puxa vida, esse meu cônjuge, ele é demais, ela é demais, ela faz coisas extraordinárias. Pega um pouquinho d'água para mim. Ela faz coisas extraordinárias, ela está sempre pronta, ele está sempre pronto para me ajudar. Admiração. Admiração. Então, admiração é importante, é saber se ela te valoriza. Eu vejo muitos casais, obrigado, que às vezes você está lá numa festa, no churrasco, e a esposa ou o marido fica falando dos defeitos dela na frente dos outros para achar graça. Só que ele paga o preço em casa, uma semana em jejum. E não é de comida, não. Percebe que as coisas parecem tão pequenas, mas ela tem tanta importância. E presta atenção, mulheres, vê se ele paga a conta quando te levar no restaurante. Porque se ele falar, vamos dividir a conta, começa a se preocupar. Porque você vai dividir por resto da vida, até o dia que ele vai chegar e falar, paga você. Então, queridos, são coisas que a gente tem que fazer, é no namoro. Namoro é para isso, é fase antes do noivado e do casamento. Hoje em dia as pessoas não ficam nem noivo mais, já vão direto para o casamento, né? Ou casa, já fica noivo, já depois, está tudo bem, mas tem propósito, sabe onde quer chegar, já começou, entrou no caminho sabendo onde quer chegar. Então hoje, o que nós estamos vendo aí, e hoje aí deve estar aí no mundo, uma orgia desgraçada, né? E falam muito, né, em sexo antes do casamento. Então vamos falar um pouquinho de sexo antes do casamento. Na Bíblia, sexo antes do casamento é chamada de fornicação. Fornicação. E é permitido, é legal? Qualquer atividade sexual fora do casamento, relações pré-conjugais, prostituição, é imoralidade sexual. Do grego chama-se porneia, que é daí que vem a palavra pornografia, que foi falado aqui agora de manhã. Então qualquer coisa fora do casamento, vou falar a palavra exata, é pecado sim. É pecado sim. Parece que hoje tudo bem, é normal, todo mundo faz, mas todo mundo vai para o inferno se não se converter e voltar atrás daquilo que Deus condena. Então, a 1 Coríntios fala assim, fugir da prostituição. Ele fala fugir, ele não fala assim, afaste-se, se aparte. Ficava muito suave. Ele fala, foge, porque ela te pega. Se você não fugir, ela te pega. Porque é um mal que está em nós, está arraigado em nós. Então ele fala, foge da prostituição, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Peca contra o seu próprio corpo. Você está pecando contra você e contra Deus. Você está se prejudicando. E eu estou falando para meninos e meninas.
O seu corpo não é palco, ele é templo, é morada do Espírito Santo. Eu queria pelo menos um amém. Um glória a Deus. Você não é palco, você é templo, é morada, o Espírito Santo está aí dentro de você. Dentro de você. Então, pureza não é que eu deixo de fazer, mas quem eu sou. Quem eu sou. Então Deus não controla o teu prazer, Ele protege o propósito, que é fazer você se preservar. Isso Ele vai te dar força através de como? O Espírito Santo. Então esperar não é brega, não é ultrapassado, é sabedoria. E tem uma coisa dos homens que chama testosterona, e testosterona não se converte, ela é diabólica. Quando a gente vê, ela está, olha a testosterona aqui. E homem é um bicho danado que não sabe se controlar. Sabe quem tem que controlar? Vocês, meninas. Vocês é quem põe limites. Vocês é quem dizem: opa, até aqui, daqui para cá, pode parar. Daqui até aqui, daqui para cá, pode parar. Então, às vezes são coisas que parecem inocentes. Então, por que eu falei do ficar, do beijar? Sabia que as prostitutas não beijam na boca? Não beijam. Pode pegar qualquer chat GPT, Google, onde você quiser. Elas não beijam na boca, porque elas têm medo de se apaixonar. Então, a gente tem que ter cuidado. A gente precisa se preservar para não cair nas garras de Satanás. A gente não põe na vitrine o que não está à venda. O nudes é isso, você está pondo lá na internet, você não, lá impondo, expondo como um objeto à venda. Olha, quem quer? A gente não põe na vitrine o que não está à venda. Por isso, cuidado com o que você posta na internet. Cuidado com o que você publica cada dia, fotos suas intimidades. Quando você olha os outros, parece que o mundo deles é tudo diferente do nosso. Todo mundo é feliz, né? Só eu que não. Mas por trás daquela telinha tem gente infeliz, desgraçada, porque nunca ouviu falar algo assim e não levou a sério tudo isso que a gente está ouvindo aqui. Romanos 6,12 diz assim: não deixe que o pecado controle esse corpo mortais de vocês. Ele não está dizendo, vem aqui que eu vou te ajudar. Não, ele está dizendo, você, é responsabilidade tua. Não deixe que o pecado controle esse corpo mortal de vocês. Não deixa. Põe limites. Fala para antes de a coisa piorar. Não deixe que nenhuma parte de seus corpos seja instrumento de justiça, ou seja, transgressão, pecado. Nenhuma parte, nada. Então, isso é um alerta para nós. Então a gente precisa lembrar que nós somos únicos. Você é única, menina. Você é único, rapaz. Vocês são únicos. Não existe dois de você. Você precisa cuidar do seu corpo, da sua mente, do seu coração, porque se você não cuidar, talvez ninguém vai poder cuidar por você.
Então você precisa se blindar para não cair na tentação. Ninguém é descartável. Repete comigo. Vamos falar de novo? Só que agora você vai mudar. Agora você vai dizer: eu não sou descartável. Vamos lá? Amém. Vamos aplaudir vocês mesmos aí? Vamos? Eu quero 4 machos aqui na frente. Tem aí? 4. Aí. O que é isso aqui? Coca-Cola. Você vai tirar o lacre, vai tomar um gole, vai passar para ele, você vai dar um gole, você vai dar um gole, você vai dar um gole, e depois você vai amassar a latinha e jogar fora. Isso é o último, você vai dar o último gole, amassar a latinha e jogar no lixo. Joga fora. Tá bom? Presta atenção no que vai acontecer aqui. Comecei errado. Pôs na boca, né? Sacanagem. Não vou encostar um pouquinho. Pode tomar tudo agora, sobrou para você. Pode amassar. Massa. Tem que tomar um copo, assim. Machão aí. Joga. Pode jogar. Ah, tira ela longe. Pode tirar. Joga. Pode sair. Obrigado. Quem gostaria de se sentir assim? Se vocês perceberam, primeiro ele quebrou o lacre. Um veio, experimentou. O outro experimentou. O outro experimentou. O outro experimentou. E descartou. Você não é descartável, meninas. Vocês não são descartáveis. Deus colocou um lacre em vocês. Esse foi colocado por Deus. Mas quando está cheia do Espírito, pode apertar. Ninguém amassa. Encham-se do Espírito de Deus e não deixe ninguém te usar. Custe o que custar. Deixa falar. Deixa de chamar de careta, de brega, do que for. Você foi separada por Jesus para ser pura. E vocês, meninos, respeitem as mulheres. Não queiram tirar um lacre que não é direito seu. Foi Deus que colocou para uma pessoa só. Aquela que vai ser o seu marido, viu, queridas? Preservem-se. Ninguém é descartável. Você é única. E vocês são únicos. Por isso que eu falei, se ele não te respeita, não respeita os teus limites, põe para correr, manda embora. Ah, mas eu amo, ama nada, teu coração é enganoso. Então antes de amar, você veja se ele serve ou não para você. Porque se não te respeita, não respeita os limites, não te admira, não te elogia, não serve para você. E às vezes a gente fica insistindo em algo que não vai levar a lugar nenhum.
o sexo antes do casamento, algumas estatísticas que eu procurei, já falam em adolescentes dos 10 aos 19 anos. Olha que absurdo, já estão chamando jovens de 19 anos de adolescentes em alguns lugares. Eles estão falando aí que agora mudou, né? Em 2023, mais de 400 mil casos de gravidez nessa faixa de idade. – 16% das mulheres com 20 anos já relataram ter aborto clandestino, o que é um risco danado para a vida de vocês. Consequências: maior risco de ansiedade, depressão, dificuldades educacionais e profissionais, doença sexualmente transmissível, traumas psicológicos, problemas de relacionamento no casamento. A gente acha que ter sexo antes do casamento não tem problema nenhum, mas isso vai trazer consequências depois do casamento. Aí vai falar, mas a minha tia, a minha vizinha, ela teve, ela nunca vai saber o que é não ter e casar. Nunca vai saber. Gravidez na adolescência. Taxa geral, estima-se que 1 em cada 23 adolescentes se torna mãe anualmente no país. Adolescentes. Ocorre mais de 1.000 partos diários de adolescentes, o que equivale a 40 nascimentos por hora de mães com até 19 anos. Índice de fecundidade de gerar, a taxa aproximadamente 43,% por 1.000 meninas na faixa de 15 a 19 anos. Prevalecência da adolescência de 52% das mulheres que realizam aborto no Brasil o fazem pela primeira vez ainda na adolescência. Internações: 1 em cada 7 mulheres internadas por complicações decorrentes do aborto tem menos de 19 anos. Em caso de estupro de vulnerável, menor de 14 anos, apenas cerca de 1,1% das meninas consegue acesso ao aborto legal, apesar de haver registro de 6 abortos por dia nesse grupo. Consequências após: o impacto varia conforme a segurança do procedimento, se foi clandestino, legal ou espontâneo. Saúde: risco de complicações graves em procedimentos clandestinos, como perfuração do útero, hemorragia, infecção generalizada, esterilidade até a morte. Saúde mental: frequentemente associado de sentimentos de culpa, angústia, ansiedade, de depressão. A síndrome pós-parto, após manifestar arrependimento e tristeza profunda, meses ou anos após o ocorrido. Influência no casamento. Mas tem influência, mas foi lá na minha adolescência, na minha juventude. Ele causa consequências para o resto da vida. E aí precisa de tratamento, precisa de psiquiatra, precisa de psicólogo, precisa de tudo isso. Então, desgaste emocional, o trauma e a falta de apoio familiar podem gerar alto nível de estresse, prejudicando a estabilidade da relação atual ou futuro. Impacto no vínculo: a esperança pode causar distanciamento entre o casal devido a diferentes formas de lidar com o luto ou a culpa. Então, mesmo que case, teve lá, ficou grávida, casou, tem consequências no futuro. Perspectiva: a interrupção de projetos de vida, carga psicológica, pode influenciar a escolha de parceiros e a disposição de construir família estruturada futuramente. Vocês meninas, se eu ficasse grávida hoje, como é que seria a minha vida? Todos os sonhos, projetos, tudo por água abaixo. Não vale a pena. Vamos voltar para a Bíblia? Vamos voltar para a palavra de Deus?
Presta atenção. Abraão já era um homem muito idoso, e o Senhor tinha abençoado em tudo. Um dia Abraão falou ao servo mais antigo da casa, que tomava conta de tudo: coloque a mão debaixo da minha coxa e jure pelo Senhor, o Deus do céu e da terra, que não deixará o meu filho casar com uma moça dos cananeus, entre os quais vivemos. Prometa que irá à minha terra natal escolher uma mulher para Isaque entre os meus parentes de lá. E perguntou ao seu servo: mas se a moça que eu escolher não quiser vir comigo para esta terra, devo levar o seu filho de volta para onde o Senhor veio? E Abraão disse: cuidado, não permita que o meu filho volte para lá. O Senhor, Deus do céu, que me mandou sair da casa do meu pai, da minha terra natal, e jurou dar esta terra aos meus descendentes, enviará o seu anjo diante de você. Ele providenciará que você encontre ali uma jovem para ser a mulher do meu filho. E se a mulher não quiser vir com você, você está livre do seu juramento. Mas não leve o meu filho para lá. Então o servo pôs a mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou cumprir as ordens de Abraão. O servo escolheu camelos de Abraão e levou consigo. E no caminho ele orou em silêncio e disse: ó Senhor, Deus do meu senhor Abraão, dá-me um bom êxito nesse dia e mostre bondade para com meu senhor Abraão. O Senhor vê que eu estou perto dessa fonte. As moças dessa cidade vão vir tirar água. Eu vou pedir para uma delas: por favor, incline o seu cântaro para que eu beba água. E se ela responder: beba, também darei água para os seus camelos. Que seja essa a moça que o Senhor escolheu para o seu servo Isaque. Assim saberei que o Senhor foi bondoso para com o meu Senhor. E antes de terminar a oração, chegou Rebeca, filha de Betuel, filha de Milca, filha de Naor, irmão de Abraão, levando um cântaro no ombro. A moça era muito bonita e virgem, isso é, nenhum homem tinha tido relações com ela. Ela desceu a fonte, encheu o cântaro de água, subiu. O servo de Abraão foi ao encontro dela e disse: dá um pouco de água do seu cântaro para beber. Pois não, Senhor, disse ela, e tirou imediatamente o cântaro do ombro e lhe deu de beber. Depois de lhe dar de beber, disse: vou tirar água para os seus cabelos também, até ficarem satisfeitos. E ela prontamente despejou a água do cântaro no bebedouro. Abraão tinha uma preocupação com o seu filho. Ele não queria que o seu casamento desse errado. E ele chama aquele que ele confiava, a pessoa que ele depositava confiança nele. Alguém que ele sabia que tinha sabedoria, discernimento, que ele podia dar uma... Ele foi: põe a mão aqui na minha coxa. Era o costume da época de fazer um juramento. E ele disse: você vai lá na minha terra, lá na minha parentela, e vai buscar uma mulher para o meu filho. Aí ele falou assim: mas se eu chegar lá, ela falar assim: eu não quero ir. Se ela não quiser ir, você está livre do juramento. Aí ele vai, mas no caminho ele vai orando: Senhor Deus, prepara, me ajuda, eu preciso trazer uma mulher para Isaque. E ele faz um propósito e coloca ali um propósito do seu coração: se ela der água para mim e der para os camelos, é porque é essa mulher. O que essa história nos ensina, queridos? Eu não conheço talvez os teus pais, mas eu tenho certeza que eles querem que o seu casamento seja o melhor possível. Não tem ninguém que vai orar mais por você do que os seus pais, para que você tenha um casamento abençoado, feliz. E ele diz: vai lá e traz uma... Mas se ela não quiser vir? E se ele não quiser aceitar suas condições? E se você falar assim: eu sou crente, vamos para a igreja, eu não quero saber de igreja?
Abraão falou: você está livre do juramento. Ou seja, bota ela para correr. Não tenha medo, volta para correr, volta sem ninguém. Mas eu prefiro que ele fique só. Porque vai ser um desastre na vida dele se não for desse jeito. Qual foi a primeira coisa que aquele homem fez? Senhor, me ajuda a abençoar o meu patrão, trazer uma mulher para o filho dele. A primeira coisa que você tem que fazer é orar a Deus por você. É a sua vida que está em jogo. É você que está apostando tudo da sua vida. É para o resto da vida, é até que a morte o separe. Não é um laboratório, vamos ver que dá, se vai. Não. Que seja pura. E ele encontra ali exatamente como ele tinha pedido. E diz que era uma mulher da família dele, que aceitou as condições dele, e era virgem. Essa história me ensina que nós temos uma escolha para fazer, e quem escolhe somos nós. Talvez alguém vai dizer assim: mas eu desobedeci meus pais, eu estou namorando. Hoje é dia de você resolver isso. Mas eu já pequei, eu tive relação. Deus, lá em Coríntios 5,17 diz assim: aqueles que estão em Cristo, nova criatura são, as coisas velhas passaram, tudo faz novo. Ele põe um novo lacre na tua vida que chama-se Espírito Santo para a tua vida. Não importa o que você fez daqui para trás, não importa o que aconteceu, é hoje. Você pode mudar tudo na sua vida. Sair daqui decidida e dizer: eu sei o que eu quero para mim. E quando aparecer aquele príncipe encantado num cavalo branco, não se iluda, porque se você não fizer tudo aquilo que é necessário durante o namoro, o príncipe vai embora e fica o cavalo. Vale a pena ouvir a voz de Deus. Vale a pena deixar Deus trabalhar na tua vida e ter coragem de dizer não quando tem que dizer não. Vale a pena você, mas eu vou perder. Não, você está ganhando quando você diz não, eu não vou aceitar isso, vai embora. Ou é do meu jeito, do jeito que Deus me criou, do jeito que Deus escolheu para mim, ou então eu não quero isso. É você quem vai tomar a decisão. É você quem vai decidir. Ninguém vai tomar essa decisão por você.